Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã. Você sabia? Ainda estudando sobre o estado dos mortos, como é que eles se encontram, o que acontece com a pessoa depois que morre. Olha só que interessante, voltando para lá para o Jardim do Éden, o primeiro casal, Adão e Eva, que foi criado. Você sabia que Adão e Eva não eram naturalmente imortais? A imortalidade deles dois era condicionada à obediência. Como assim? Eles não eram imortais, porque o próprio Jesus falou assim, olha, de toda árvore de jardim vocês podem comer, mas da árvore de conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Então, a imortalidade estava condicionada à obediência à palavra de Deus, à obediência à lei de Deus. Mas olha só o que é que acontece. Satanás criou tanto a heresia do tormento eterno. As pessoas quando morrem, algumas vão para o purgatório, para o inferno e fica sendo queimado ali, atormentado eternamente. E quanto o erro oposto de que Deus é tão amoroso que salvará toda a humanidade, mesmo aqueles que desobedecem às suas leis. Como assim? Lá no casal também está o exemplo. Ele disse, olha, se vocês comerem é certo que não morrereis. A proposta de Satanás era que a desobediência não ia trazer a morte eterna para eles. Mas o que é que a gente aprende? Olha só, há denominações que acreditam que os mortos bons já estão no céu. Há algumas denominações que acreditam, morreram, já está no céu. Mas nem eu nem vocês sabemos se essas pessoas estão seladas ou não. Com exceção de Hebreus capítulo 11, onde está a galeria dos salvos, da qual a gente chamamos. Ali sim, encontra pessoas descritas na palavra de Deus que eles já estão selados. Os apóstolos também, com exceção de Judas, todos já estão selados para a volta do Senhor. E tantos outros que a Bíblia apresenta como sendo pessoas que já estão salvas, só esperando Jesus voltar para ir morar com eles eternamente. Então, o que é que a gente aprende aqui? Aprende que existem algumas pessoas que destacam assim, morreu, subiu para o céu. Mas o que é que a Bíblia fala sobre a morte? Lembra que eu falei na lição passada sobre o estado dos mortos, o próprio Jesus falando? Eu queria ler uns textos com vocês, bem legal, que fala justamente como é que essas pessoas estão. O livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo 2, fala o seguinte, olha, muitos dos que dormem, aonde? No pó da terra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então o que é que acontece aqui? As pessoas estão dormindo no pó da terra, ou seja, estão sepultados, estão enterrados, estão dormindo. Mas ainda tem mais, tem outros textos ainda para a gente ler. Eu queria ler agora João, capítulo 11, e o versículo 11. Jesus falando, você conhece a história de Lázaro, depois de 4 dias Lázaro foi ressuscitado, mas ali um diálogo com a irmã de Lázaro, olha só o que Jesus fez. Isto dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, o mesmo que disse que a ressurreição e a vida, ele disse assim, ó, nosso amigo Lázaro adormeceu. E depois ele acrescenta, nosso amigo Lázaro está morto. Então Jesus comparou a morte como um sono. Mas ainda tem mais texto ainda. Eu queria ler agora 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, mais um texto aqui esclarecedor, nos revelando ali que as pessoas estão dormindo, esperando Jesus voltar. Então, que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a estudar a palavra de Deus, analisar com carinho cada detalhe desse livro maravilhoso e se agarrar na esperança que é Cristo Jesus. Convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, Pai, para que possamos estudar tua palavra com carinho e com amor e descobrir as verdades que se encontram nela. E podermos assim esperar a nossa bendita esperança que é teu Filho amado Jesus Cristo. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.